A gente vai ter que considerar como que o capital se apropria de outras formas de opressão para explorar a classe. Quando a gente pega a situação desses caras, dessas pessoas, dessas mulheres, desses homens, é violento. Aqui é um trecho da reportagem, é uma frase, né? Bolivianos libertados recentemente recebiam 50 centavos por peça de roupa. Vocês sabem, né? As peças de roupa vai para Zara, vai para Marisa. Tem uma parte que é do... Inclusive, meu avô me falava, eu achava legal. Ele falava, filho, quer comprar de marca? Compra no Brás. Não, vô, mas a de marca... Meu filho, a de marca é a do Brás com etiqueta. Então, é a mesma roupa, né? A que vende no Brás e a que vende na Zara. Mas tem etiqueta escrito Zara, tem gente que paga 500, 400. Para essa roupa, o trabalhador que fez, a trabalhadora, ganha 50 centavos por peça. Aliciadores descontavam, além disso, ainda descontavam a moradia, alimentação, transporte. Às vezes, né, os caras vêm de lá, da Bolívia, até o dinheiro do ônibus vai ser cobrado e aquelas pessoas ficam refém daquilo. O que dava um montante de R$ 150 para viver em São Paulo, por exemplo. Né? Então, pensar essa configuração da classe exige a gente olhar uma série de especificidades que estão presentes. E tem a ver com a imigração também. Eu acho que eu já mostrei essa foto aqui, não lembro. Mas, por exemplo, quando veio os haitianos para cá, todo mundo, nossa, e agora o que a gente faz com o problema dos haitianos? O problema dos haitianos. Um monte de haitiano está vindo para cá, e agora? E aí tem um setor lá da Presidência da República, do Ministério dos Direitos Humanos, fez um censo para saber qual é a qualificação dos haitianos que vêm para cá. O que eles descobrem? Que a maioria dos haitianos que conseguiam chegar aqui eram pessoas qualificadas, eram pessoas que já tinham ou ensino médio, ou pessoas que já tinham um nível superior, ou ensino técnico. Não era, como se achava, pessoas totalmente desqualificadas. Mas a primeira imagem que todo mundo tem é que, nossa, esses haitianos estão vindo desqualificados, o que a gente vai fazer com esse pessoal? E aí tinha toda uma preocupação, chegou a se falar em devolver, muita gente foi deportada. Teve até uma reportagem agora na Globo, se a Globo falou, então dizem que é verdade. Não é assim? Só que aí, olha que interessante, como que a gente ainda está falando de racismo. 6 meses depois, ninguém falava mais dos haitianos, a Europa quebra e vem um monte de europeu para cá, principalmente espanhóis. As mesmas pessoas, o mesmo jornal, a mesma Folha de São Paulo que falava o que a gente faz com o problema dos haitianos, agora fala assim, nossa, temos que mudar a lei de imigração para facilitar esse pessoal, porque, afinal de contas, eles vêm mais qualificados. Só que qual é o critério para pensar que o haitiano é mais desqualificado que o europeu? Porque a Europa é mais desenvolvida. Mas o haitiano que conseguiu chegar, mostrou a pesquisa ali, era o cara que já tinha alguma qualificação, até porque, não sei se alguém tem algum parente que conseguiu ir para fora, não é tão fácil você furar os bloqueios, sair, exige um mínimo de capital social. Então, olha que interessante, na hora do haitiano, temos que fechar a fronteira, porque o Brasil está muito aberto, esse pessoal vai... Agora que é europeu, estuda-se facilitar a vinda dos trabalhadores europeus para elevar, porque vocês são lixo, então preciso elevar a classe. Eu não vou saber não sei se eu entendi sua pergunta, mas a questão dos coreanos passa por aqui também. Passa por aqui também. Porque essas pessoas elas vêm para setores específicos e passam por situações de exploração muito pesadas. E elas vêm, às vezes, para pegar trabalho que nós não aceitamos. Então, são questões. E aqui para a gente pensar também, pensar na configuração da classe trabalhadora, exige a gente pensar, inclusive, a nossa noção do que é trabalhador. Porque esse cara aqui, que está carregando, ele é um trabalhador importantíssimo para a cadeia produtiva, por exemplo, da Alcan, para a cadeia produtiva da Aracruz Celulose, ou sei lá, Aracruz Celulose não recicla, mas os catadores, eles não são qualquer... Do ponto de vista do capital, eles estão dentro de uma cadeia produtiva importantíssima. Então, pensar a classe trabalhadora exige pensar esses caras. Não estou falando novidade. Mas esses caras que estão precarizados são negros. Como é que a gente cruza isso? Como é que é possível do ponto de vista de política, já que nós, a maioria do perfil aqui, é de trabalhadores sindicalizados. A gente sabe que nem todos os trabalhadores conseguiram chegar nesse grau por uma série de questões.
como que a gente trata esse tema? Como que a gente cruza essas coisas? Estou acabando aqui para a gente abrir. Dito isso, eu trago algumas questões para a gente pensar junto, né? O que a gente faz com tudo isso? Já que o racismo é estruturante e ele marca, inclusive, a configuração da classe trabalhadora. Diversas formas, indireta ou diretamente. Sabendo disso, o que está a nosso alcance fazer? Aí é interessante que o DIEESE, junto com a OIT, a OIT contratou o DIEESE para fazer um estudo sobre como que a questão racial aparece nas negociações sindicais. E aí é interessante para a gente pensar alguns caminhos possíveis. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensar os limites do momento que a gente vive, né? O quanto que a gente avançou pouco, apesar de ter avançado, na hora de pensar concretamente como que a gente leva esse debate para dentro da fábrica. Então, vou só ler rapidinho algumas questões para a gente ver, e aí a gente vai para o intervalo e a gente abre para conversar. O que o estudo vai mostrar? O estudo do DIEESE para o OIT. Que as negociações, a questão racial, ela começa a aparecer cada vez mais nas negociações, mas ainda num número muito reduzido de cláusulas. Então, na maioria das vezes, ela passa batido nas cláusulas. E aí, como o João explicou, e mesmo depois de negociado, muitas vezes são questões periféricas que não influenciam nas negociações gerais. Esse é um problema, é um pepino para a gente resolver. Então, negociações de cláusulas e trabalhos relativas à igualdade de gênero e raça. Se a gente pega o documento, eu não estou com o documento aqui, ele tem quase 100 páginas, 80 são negociações de gênero, só um pouquinho de raça. Aqui já começa a primeira questão. Por que tem mais de gênero e de raça? Porque a questão de gênero é mais fácil? Não. Porque o racismo influencia também, inclusive, no avanço de determinadas lutas. Ele influencia em qual proposta, qual reivindicação tem mais legitimidade ou não nesse processo, nessa sociedade que a gente está, que é racista, que é machista. Então, o que o documento mostra é que das 22 mil e tantas negociações, só em 24 aparece a questão racial. Olha que interessante. E aí aparece como? Aí eu vou mostrar algumas categorias para a gente ver. Ele aparece nas garantias contra a discriminação. Então, vou começar por esse último. A maioria das cláusulas está nesse documento aqui, ó, que vocês conseguem fácil e já foi entregue aqui em outros dias. A maioria das negociações são incentivo à contratação de trabalhador de todas as idades, tal, sem discriminação de sexo, gênero e raça. Isso é importante, porque a gente ainda está na sociedade da boa aparência. O negro ainda é discriminado na porta. É fundamental ter essa cláusula. Mas, do ponto de vista da forma que o racismo está colocado, tem outras coisas que a gente vai precisar pensar para além disso. Porque só não discriminar não resolve numa sociedade que é discriminatória. Só tratar todo mundo igual não resolve se a gente está numa corrida com ferramentas diferentes. Se um está correndo de chinelo, o outro de tênis. Então, mas ainda assim, ter essa cláusula, e ela é a que mais aparece, é fundamental. Não discriminação, porque isso dá força para penalizar a empresa que discrimina. O problema é que, quando o João vai lá com o currículo dele, junto com o vizinho dele lá, com a mesma formação, o mesmo currículo, tal, o cara pode alegar 1000 coisas que não contratou o João porque o João tinha um brinco, ou porque o João era descontraído, ou porque nunca ele vai falar que é por causa da cor. Então, tem um problema real para a gente pensar nesse sentido, que é como garantir a fiscalização, inclusive o enfrentamento nos casos de discriminação na hora de ser contratado. Mas o que aparece como garantias nas negociações? Igualdade no acesso a emprego, cláusulas falando de igualdade, campanhas de... isso aqui é importante, eu negritei. Campanhas de conscientização e orientação de gerentes e empregadores no sentido de prevenir práticas discriminatórias. E essas campanhas, é interessante pensar que também precisa ser para nós, né? A gente precisa conscientizar a classe da importância desse tema. Apuração de casos de discriminação por parte das comissões de fábrica, preservação da autonomia de conselhos que aprecia casos de discriminação e incentivo à contratação de trabalhador independente da cor, da raça e do gênero. Em relação à isonomia salarial, a cláusula que aparece é a diferença de cor ou raça não poderá constituir motivo para a diferença salarial.
Essa cláusula é importante porque os dados têm mostrado que, para os mesmos cargos, negros ganham menos que branco e as mulheres negras ganham menos que os homens negros. Então, você ainda tem... Só que isso aparece de uma forma tão sofisticada que passa batido. Mas isso está presente. E tem cláusulas sobre ações afirmativas, que falam de estabelecimento de ações afirmativas em concursos públicos, porque só tratar todo mundo igual não resolve. Mas são pouquíssimas cláusulas nesse sentido. Concursos públicos que contemplem a questão racial e a situação econômica desfavorecida. Em caso de empate em processo seletivo interno para cargos de confiança, em que estiverem concorrendo mulheres e negros, esses trabalhadores terão acrescidos 2 pontos ao total obtido na avaliação. Isso aqui é uma frase, mas é uma utopia. Na prática, as pessoas têm muita dificuldade de entender a importância disso. Realização de censo para determinar... isso aqui é importante. Realização de censo para determinar a composição racial e étnica dos empregados. Isso é uma coisa importante para trazer para cá, para o universal das nossas negociações. Porque é a partir daqui que a gente consegue ver o cofrinho do patrão. O cofrinho aqui, quando vira de costas. Porque é a partir de um censo racial na empresa que eu consigo saber onde estão os negros. Eu consigo provar que tem racismo ou não tem. Às vezes não tem. A gente não achou um lugar que não tem ainda, mas se alguém achar, me fale que a gente vai querer estudar o caso, que é um caso raro. Mas, no geral, os negros estão nos piores cargos. E mesmo quando se trata da mesma categoria, mesmo currículo, o negro vai até entra para o chão, mas na hora, quando tem promoção, quando começa a subir, volta a embranquecer o processo. Então, ter um censo e garantir censo dentro do local de trabalho é fundamental para poder brigar por ações que transformem. Né? Na questão de saúde, também aparece nas cláusulas falando sobre anemia falciforme, que é um tipo de doença que é hereditária e que aparece bastante na população negra. E outro problema muito comum da população negra é a hipertensão arterial. E aí a cláusula fala para ter campanha sobre prevenção arterial, falando da especificidade dos trabalhadores negros. Bom, dito isso, só para fechar, eu queria deixar 4 pontos para a gente pensar. Né? Eu trouxe essas questões das cláusulas e eu lanço a pergunta, que eu não estou na área, não sou sindicalista, e é para a gente pensar. Para além disso, ou para que isso vá para a prática, o que precisa? Isso é suficiente? O que cabe a nós, no nosso local de trabalho, para combater o racismo no local de trabalho? Queria deixar essas questões e abrir o microfone daqui a pouco. Então, por que é importante falar disso? Porque ainda a nossa noção de trabalhador ainda é uma noção que, às vezes, exclui o negro. Ou o negro, como eu coloquei ali numa das frases, o negro entra na discussão racial de forma específica. Mas, na hora de pensar as questões gerais, tanto o negro, pessoa negra, quanto as questões relativas à questão racial, ela desaparece. Porque ainda se tem por base a ideia de um trabalhador abstrato. Então, esse é um ponto. Um outro ponto é que ainda está presente entre nós uma banalização do racismo. Se o racismo é só um probleminha menor de preconceito, então por que a gente, companheiro, vamos unir a categoria e falar do que é importante? Pô, mas falar do racismo é importantíssimo para a gente pensar qualquer possibilidade de união da categoria. Então, há entre nós ainda uma banalização do racismo. A ideia de que o racismo é uma coisinha menor, é só um preconceito, só tem racismo se eu chamei o Geraldão de alguma coisa, mas se eu não chamei, não há racismo. Então, desmistificar isso ainda é importante. Né? E ainda tem, em alguns companheiros valorosos, a ideia de que fazer esse debate fragmenta a classe, vai criar rixa entre nós. Então, o que fazer? Uma outra questão, para a gente ficar atento, é que se tem uma banalização da questão racial, às vezes também tem uma banalização da questão de classe. Classe não é igual renda. São coisas diferentes. Pensar o racismo e luta de classes é mais do que olhar quem é pobre e quem é rico. É entender como que o racismo atua na dinâmica da sociedade capitalista. É entender como que o preconceito, que às vezes é cultural, ele é determinante num processo de organização da sociedade. Agora, isso não exclui a gente pensar que, sim, as opressões se sobrepõem. Então, ser preto é difícil, ser pobre mais ainda. Quando é preto e pobre, piorou. Ser preto, pobre, mulher. Por outro lado, é um caminho problemático aqui, essa somatória mecânica. Tipo, se é preto, tem que se ver preto e pobre. Preto e pobre, mulher. Preto e pobre, mulher.
para além disso, não tem só uma somatória de preconceitos aqui. A gente tem uma complexidade, uma multiplicação de preconceitos. Não é só uma somatória. E a gente não entende isso fazendo só cálculos. A gente precisa entender o quanto que essas várias opressões se articulam para a sociedade continuar exatamente do jeito que ela é, em todos os aspectos, né? E, por fim, uma pouca problematização sobre a importância do racismo na configuração e exploração da classe trabalhadora. E aí, por isso que pensar só negro mais pobre mais mulher é pouco. A gente precisa pensar aqui o quanto que esse processo, o quanto que o racismo brasileiro ajudou a configurar a exploração como um todo. Por outro lado, é fato que, a partir da década de 80, a questão racial ela entra pela porta da frente para dentro do sindicalismo. Quase todos os sindicatos têm alguma comissão voltada ao debate da questão racial. A pergunta é, até que ponto essa questão ela ainda é específica ou até que ponto a questão racial influencia o geral? Até que ponto esse tema ele é no dia da história da África ou esse debate ele entra para o dia que a gente for discutir a classe trabalhadora como um todo? Então, queria deixar essas provocações, a gente vai para o intervalinho rapidinho e a gente volta para vocês me baterem. Então, e é isso que eu estou problematizando. Legal, a gente volta para esse conversa. Obrigado, Davis. Vou fazer um intervalinho de 10 minutos. Aí a gente